Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9. No início do capítulo, os primeiros versos, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite está se aproximando quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. No final do capítulo, verso 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Amém. A vida e obra de Jesus está repleta de milagres. Muitos milagres Jesus realizou. O evangelista João disse que seria difícil colocá-los em livros, tantas coisas que Jesus fez. Mas ele, particularmente, havia escolhido alguns dos milagres para relatar. E o seu evangelho registra alguns poucos milagres que ele chama de sinais. E um destes poucos relatos que se encontra no evangelho de João é o longo capítulo, a longa história narrada no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Tudo indica que aquele homem não tinha os olhos, e Jesus o viu passando por lugar onde aquele homem mendicava. Ele vivia da mendicância. Jesus o vê e sente compaixão dele. Os discípulos perguntam por que aquele homem nasceu cego. E, mais uma vez, vale a pena lembrar, os discípulos manifestam as crendices daquela época. E é muito comum a gente encontrar nos evangelhos as mesmas crendices que a gente encontra hoje em dia. Eles perguntam para Jesus por que aquele homem nasceu cego. Nasceu assim porque pecou ou nasceu assim porque seus pais pecaram? É uma pergunta que muita gente talvez tivesse curiosidade de fazer hoje em dia, em função de um portador de uma necessidade especial, ou, falando na nossa antiga linguagem, de alguma deficiência. Os discípulos fizeram uma pergunta sincera: por que ele é cego? Seus pais pecaram, isso é um castigo para os pais dele? Ou ele mesmo pecou, isso é um castigo para ele? Se ele mesmo pecou e já nasceu cego, teria que ter pecado numa outra vida. Então, uma pergunta meio atrelada à reencarnação, é fruto de confusão daquela época. E não é muito diferente hoje em dia. Tem muita gente confusa com as coisas. E sempre busca uma explicação religiosa para fenômenos que nem sempre são de natureza espiritual ou religiosa. Por que aquele homem nasceu cego? Porque nasceu cego. Jesus não respondeu por que ele nasceu, apenas disse que ali estava uma oportunidade para que nele se manifestasse o poder de Deus. E Jesus, de uma forma bem exótica, diferente, cura aquele homem. Coloca lodo no lugar onde deveria estar os seus olhos, manda ele lavar-se numa fonte conhecida lá, o tanque de Siloé. O homem lava o seu rosto e volta vendo. É um milagre extraordinário. Nunca se ouvira falar de um cego de nascença ter sido curado. É um milagre único, um milagre ímpar que Jesus realiza. Mas esse milagre causa muito transtorno e muita confusão. E, de fato, é por isso que Jesus vai dizer lá no final que ele veio para que os cegos tenham vista, mas, ao mesmo tempo, para que os que dizem ver se tornem cegos. A vida de Jesus trouxe impacto, a vida de Jesus trouxe controvérsia, a vida de Jesus trouxe diferentes percepções, e esse capítulo 9 do Evangelho de João é cheio delas. Primeiro eu quero
trabalhar a ideia do milagre em si. Como Jesus é poderoso, como Jesus é generoso, como Jesus de fato estava comprometido a cumprir a sua missão, a missão que o Pai lhe dera, e cumpri-la de forma abrangente. Lá em Nazaré, quando ele leu o livro do profeta Isaías, naquele que nós conhecemos hoje como capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar o Evangelho, pregar boas novas, mas, diz lá o texto também, para dar vista aos cegos. Alguém pode interpretar isso de maneira espiritual. Jesus veio para nos dar visão espiritual. Isso é verdade, com certeza este é o sentido. Mas ele não fez apenas isso. Ele fez um milagre concreto. Ele deu vista, deu visão a uma pessoa que nasceu cego. E outras pessoas ele curou. Pessoas que adquiriram a cegueira ou que perderam a visão, Jesus curou outras, mas este homem em particular foi alguém que nasceu cego. Jesus cumpriu a missão que lhe foi dada pelo Pai. Ele pregou as boas novas de salvação, ele anunciou o tempo da graça do Senhor. E para evidenciar que a sua mensagem era verdadeira, ele realizou prodígios, sinais, milagres, maravilhas, dê o nome que você quiser. Os sinais foram uma maneira de autenticar a sua pregação, de confirmar quem era ele. A sua missão messiânica não era apenas falar, não era apenas anunciar o Evangelho do Reino, não era apenas interpretar as Escrituras nas coisas que se referiam a ele. Mas ele veio em manifestação, como diria o apóstolo Paulo depois, manifestação de espírito e de poder. Ele veio mostrando o poder de Deus. Por isso que ele disse para os seus opositores: vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus tanto explicava as Escrituras, pregava as boas novas de salvação, mas também manifestava o poder de Deus. Curar cegos. Jesus continua o mesmo, irmãos. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para transformar doença em saúde, fraqueza em força, abatimento em vigor. Jesus transforma, Jesus cura o corpo, Jesus cura a alma, Jesus cura a pessoa. Nós precisamos tomar consciência de que não devemos ficar procurando explicações para as doenças. O que os discípulos pediram para Jesus? Explica-nos por que ele é doente. O que Jesus fez? Curou o doente. Você quer explicação ou solução? Tem gente que está gastando tanto tempo atrás de explicações que está esquecendo de pedir a Deus soluções. Então, em vez de ficar entendendo por que certas coisas acontecem, que tal você pedir para Jesus a solução? O cego queria enxergar, ele não queria uma resposta. Quem queria a resposta, aliás, foram os discípulos de Jesus. Não foi o cego que perguntou: Senhor, por que eu nasci cego? Ele não perguntou isso. Jesus está disposto, irmãos, a nos abençoar, a nos dar soluções. Honestamente, Deus explica muito pouco as coisas. Eu gosto de vez em quando, me referir à obra de Jó, a peça literária, a peça filosófica, teológica, tão profunda de Jó, em que ele faz tantas perguntas a Deus, e quando Deus lhe aparece, Deus só diz para ele que não lhe deve satisfações e não lhe dá nenhuma das respostas que ele pediu. Deus só mostra para Jó que ele é Deus e que Jó é homem, e está tudo certo. Então, às vezes a gente gasta muita saliva com Deus, perguntando coisas que Deus talvez não esteja tão disposto assim a nos responder. Mas melhor do que termos as nossas inquirições, as nossas dúvidas respondidas, é termos a bênção de Deus, para sairmos das situações difíceis que às vezes a gente se enfia, ou que às vezes nos acometem. Então busque em Deus solução, busque em Deus cura, busque em Deus transformação da realidade que você está vivendo, busque em Deus uma resposta assertiva, definitiva, para o problema que te aflige. Talvez mais importante de saber por quê, é que a porta de saída se abra para que você escape da situação que você está vivendo. Amém? Aquele homem, cego de nascença, passou a ver.
E as pessoas, os vizinhos que o conheciam, começaram a falar: ué, isso aí não é aquele cego que mendigava? Como é que ele está vendo? E alguns diziam: não, não é ele não, só é parecido com ele. E ele então dizia: não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E como é que você agora está vendo? O homem chamado Jesus aplicou lodo em meus olhos, mandou que eu fosse ao tanque de Siloé e me lavasse. E eu fui lá e lavei, e agora estou vendo. E onde é que está Jesus? Eu não sei. Ele mandou eu fazer isso, enquanto eu fui para o tanque, ele foi para outro lugar, e agora eu não sei onde está Jesus. E aí começa uma controvérsia, levam aquele homem, agora curado, agora enxergando, para os líderes religiosos, para os fariseus. E os fariseus eram os verdadeiros cegos. Porque quando aquele homem se apresenta vendo, ao invés de eles dizerem: glória a Deus, o nosso irmão que era cego agora está enxergando, glória a Deus, bendito seja o Senhor, um homem que nunca viu a luz do sol agora está vendo, como Deus é bondoso. Ao invés de dizerem isso, o que eles disseram? Como é que você está enxergando? Foi Jesus que me curou. Esse homem é um pecador, ele não guarda sábado. Este homem é um pecador porque ele não guarda sábado. Olha o que eles disseram de Jesus. Porque Jesus tinha o hábito de curar, inclusive aos sábados. E de vez em quando, vamos falar a verdade, Jesus fazia isso para provocá-los. Tinha dia que ele fazia questão de curar no sábado para, de certa forma, dizer qual é o problema. Eu lembro daquela passagem que ele cura um homem que tinha a mão atrofiada, a mão mirrada, podia ser fruto de um AVC, de alguma outra coisa aí. Jesus o chama para o meio da sinagoga e cura ele na frente de todo mundo. E ele diz assim: qual o problema de curar no sábado? Se um animal de vocês cair num buraco, vocês não vão lá tirá-lo? Então por que esse filho de Deus aqui não pode ser curado? Uma outra vez ele cura uma mulher que andava encurvada há 18 anos. E ele propositadamente faz no sábado e diz assim: qual o problema? Por que essa filha de Abraão ia andar doente mais um dia, se ela pode ser curada hoje? Então Jesus entendia que fazer a obra de Deus, curar pessoas no sábado, não era problema nenhum, não era afrontar a lei, não era cometer nenhum tipo de pecado, mas os fariseus o acusavam por fazer isso. E aí tem um segundo ponto interessante nessa nossa leitura desse texto. Que religião é esta? Que não reconhece a obra de Deus, que não identifica o poder de Deus, que não identifica a graça de Deus, apegada a tradições e a costumes, a literalismos, a quase que um fanatismo religioso. Que religião é essa que, tentando servir a Deus e obedecer à palavra de Deus, segundo as antigas escrituras, o Antigo Testamento, era incapaz de perceber o poder de Deus agindo no meio deles? Será que isso pode acontecer conosco? Talvez sim. Em outras proporções, em outras circunstâncias, nós devemos estar atentos para sempre reconhecermos a graça e o favor de Deus agindo em situações que nós não entendemos. Aqueles homens, ao invés de darem glória a Deus por ver pela primeira vez um cego de nascença sendo curado, estavam mais preocupados em acusar Jesus porque ele fazia milagres aos sábados. Quem sabe nós não podemos correr o risco de questionarmos ou criticarmos certas coisas que Deus possa estar fazendo. Às vezes a gente vê algumas pessoas se comportando de um jeito e a gente fala: isso aí não é crente não, isso aí não é salvo coisa nenhuma, isso não é evangelho, isso aí é enganação, converteu nada, isso é conversa fiada. Às vezes nós temos dificuldade de entender que Deus está agindo em alguém porque Deus está fazendo as coisas de uma maneira diferente do que aquelas que nós estamos acostumados. Deus salvar alguém num lugar que não seja um templo religioso.
Deus fazer um milagre num lugar onde não havia pessoas devidamente autorizadas e credenciadas para orar ao Senhor e pedindo que Ele se manifestasse. Deus faz coisas estranhas, irmãos. Deus dá sonhos e fala com pessoas que não frequentam templos. Eu acho interessante que a gente parece que não lê a Bíblia direito. Quem teve um sonho de grande revelação sobre o que ia acontecer no Egito não foi José. Quem teve o sonho foi Faraó. José interpretou. Quem teve o sonho não foi Daniel. Quem teve o sonho foi Nabucodonosor, que não era um exemplo de profeta e de santidade. Deus fala com pessoas que a gente não imagina que Ele faria. Mas Deus fala. Deus visita os homens, Deus visita as mulheres, Deus visita os jovens, Deus visita as pessoas. Em lugares que a gente não imagina. A obra de Deus pode se estabelecer por caminhos que nós ignoramos. Mas às vezes a gente se comporta como os fariseus, nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós estamos acostumados. Não, para Deus salvar alguém, temos que levar lá na igreja. E lá na igreja o pastor vai fazer o apelo. E aí as pessoas vão levantar a mão e vêm lá para frente. Aí a gente vai fazer aquela oração, e então agora fulano está salvo, porque ele confessou Jesus, e aí sim, agora foi feita a coisa do jeitinho que nós estamos acostumados. É assim que as pessoas são salvas. A gente convida para a igreja, o pastor convida para aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão, a gente faz a oração, e agora a pessoa está salva. Esse é o jeitinho que nós aprendemos a fazer. E quando de repente alguém chega aqui, já chega convertido. Assim, pastor, eu estava lá em casa, falei com Deus, Deus falou comigo, e me mandou para cá. O que a gente vai fazer? Não, está errado, você tem que voltar. Vem outro dia aí para a gente fazer apelo, você aceitar Jesus, tem que ser do nosso jeito. É interessante, irmãos. Deus tem caminhos, Deus tem estratégias, Deus tem quereres e fazeres que às vezes a gente não entende. Mas esse é Deus. Deus não reza a nossa cartilha, nós é que temos que rezar a cartilha de Deus. Então aqueles homens tiveram dificuldade de reconhecer o poder de Deus, porque Jesus não agia de acordo com os costumes deles. Nós não devemos nos arrogar como aqueles fariseus a enquadrar Deus na nossa maneira de pensar. Nós devemos dar glória a Deus por toda a obra que o Senhor fizer, seja do jeito que Ele fizer. Nós temos que aprender a perceber as nuances, as variações desse poder de Deus, dessa multiforme graça de Deus, que se manifesta em diferentes lugares, em diferentes oportunidades. Deus às vezes fala por meio de uma professora na escola, que nem crente é. Deus às vezes fala por um trocador de ônibus, que é crente, e que está lá fazendo a obra dele. Enfim, irmãos, tem tantas oportunidades de Deus agir. E Deus não tem dificuldade em fazer o bem, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele alcança as pessoas. Então nós temos que enxergar o poder de Deus. Como Jesus disse, Ele veio de certa forma trazer juízo, para que os que são cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aqueles fariseus eram os cegos verdadeiros, porque eles não conheciam as Escrituras, não conheciam o poder de Deus, não reconheceram o Messias que lhes foi enviado. Eles eram os grandes cegos daquela época e a gente tem que ter cuidado nisso. Mas essa religião era de fato muito complicada, porque até mesmo os pais daqueles cegos se viram numa situação embaraçosa. Quando começou a discussão se era o cego, se não era o cego, se ele era mesmo ou não, se foi curado ou não, tentando negar que ele havia sido curado por Jesus, os fariseus começaram a insinuar que ele não era cego. Não, a cura não aconteceu,
Esse homem não foi curado, porque na verdade ele nunca foi cego. Para negar o milagre, disseram isso. E aí, então chamaram os pais dele. Os pais disseram, ó, ele era cego, isso aí a gente garante. E como é que ele está vendo? Aí já não é conosco. Nós só podemos dizer que ele era cego. Aliás, é uma frase interessante, né? Quando eles começam a discutir com o cego, eles dizem assim, ó, esse homem é um pecador, e o cego fala assim, olha, se ele é pecador eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Então perguntam para os pais, e aí, ele era cego? Ele era cego. Como é que ele está vendo? Não sabemos. Perguntem para ele já é grande, ele já é adulto, ele já responde por si. E o evangelista faz um comentário dizendo que os pais estavam se sentindo coagidos, constrangidos a falar qualquer coisa, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque qualquer um que confessasse Jesus seria expulso da sinagoga. Olha que tragédia familiar. O filho de nascença, de quem se suspeitava que era cego por culpa deles, estava agora vendo. Os pais não puderam nem comemorar. Não puderam nem dizer o que eu já disse, né? Glória a Deus, nosso filho está vendo. Eles já foram pressionados. Era cego, não é? Foi curado, como é que curou? Como é que está vendo? Que história é essa? E eles se sentiram o quê? Acuados. Que religião é essa? Que não permite a uma família celebrar. Celebrar uma cura, celebrar um milagre, celebrar algo extraordinário. Tiraram dos pais a alegria de louvar a Deus pela cura de seus filhos, de seu filho. Não é uma religiosidade meio insana? Irmãos, tem coisa melhor para uma família? Tem coisa que dá mais alegria para os pais do que ver o poder de Deus agir nos seus filhos? Vocês já imaginaram a alegria que deveria estar no coração daqueles pais? Mas o que eles sentiram naquele momento? Medo das autoridades, medo dos fariseus. Então, esse tipo de religiosidade fanática, esse tipo de religiosidade cega, não interessa a ninguém, não produz a glória de Deus. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a religião que diz defender a Deus, ela não reconhece verdadeiramente o Deus a quem diz confessar. E outro ponto que eu quero observar com vocês é a experiência de salvação daquele homem. Porque primeiro Jesus curou e deu visão a ele. Mas depois disso tudo, o texto diz que eles se encontram novamente. E quando eles se encontram novamente, o homem não havia visto Jesus ainda, porque Jesus colocou lodo nos olhos, mandou que ele fosse lavar-se, e eles ainda não haviam se encontrado. O verso 35 diz que depois do homem ter sido expulso da sinagoga pelos fariseus, Jesus se encontrou e perguntou para ele, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E é aí que Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e de que os que veem se tornem cegos. Jesus não só fez o milagre da cura física daquele homem, mas Jesus revelou-se àquele homem como Messias. Você crê no Filho do Homem? E essa era uma expressão típica que remete ao Messias. O homem entendeu o que Jesus estava falando. Você crê em mim como Messias? Porque já haviam perguntado o que ele achava de Jesus, e ele havia dito, eu acho que ele é um profeta. Um pouquinho menos do que deveria. Mas agora Jesus pergunta para ele, você crê que eu sou o Messias? Quem é, Senhor? Sou eu. Eu que te abri os olhos, fui eu que te curei. Você crê que eu sou o Messias? Creio, Senhor. Eu creio.
Jesus deu visão também espiritual. Nós precisamos, irmãos, de um Jesus que nos cure o corpo. Nós precisamos de um Jesus que nos cure das nossas enfermidades físicas. Mas nós precisamos também de um Jesus que seja o nosso Salvador. O grande medo do homem é a morte. E o grande pavor que a morte causa é o destino. Para onde iremos? Essa é a grande pergunta. Esse é o grande medo. Para onde iremos? Jesus é o nosso Salvador. Se você crer que Ele é a ressurreição e a vida, se você crer que Ele é o Salvador, se você crer que Ele não deixará você na sepultura, mas no dia de Cristo, quando Ele voltar, Ele te ressuscitará e te levará para as moradas celestiais, você vai deixar de ter medo da morte. Não estou dizendo que você vai querer morrer, mas que você não vai ter medo de morrer. Nós precisamos nos livrar dos nossos medos, dos grandes medos, inclusive, tendo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Jesus é a salvação. Faz milagres? Cura. Cura cego de nascença? Cura. Faz milagres sempre? Lamentavelmente não. Nós bem que gostaríamos que os milagres fossem mais frequentes. Aí eles já nem seriam chamados de milagres, porque fariam parte da nossa rotina. Os milagres são raros, mas uma coisa não falha: a salvação. Eu já orei por muitas pessoas e elas foram curadas. Já orei por muitas pessoas e elas também não foram curadas. Já me despedi de alguns, mas eu sei que todos aqueles de quem eu me despedi em Cristo, eu me reencontrarei com eles. Eles apenas me precederam e estão me esperando lá em cima. Porque Jesus garante a vida eterna. Eu já perdi muitos amigos queridos e já me despedi de algumas pessoas de fato preciosas para mim, mas eu não perdi nenhuma delas, porque eu sei que elas estão em Cristo, e quem está em Cristo não morre, passa da morte para a vida. A verdadeira obra de Jesus Cristo é dar visão aos cegos, e é também visão espiritual, para que nenhum de nós viva em trevas, mas para que todos nós andemos na luz. Ele é a verdadeira luz que veio ao mundo e ilumina todo o homem. Então, não tenha medo. Tem gente que tem medo do escuro, não é? O escuro assusta mesmo por quê? Você não sabe o que está lá dentro. Você entrar numa casa toda escura, num cômodo escuro, sem saber se tem degrau, se é o chão, se vai bater em alguma coisa, é de se preocupar. Mas Jesus é luz. A gente não precisa ter medo. A gente não tem que ter medo de nada. Com Jesus nós estamos seguros. Com Jesus nós estamos salvos. Salvo. Sabe o que é salvo? É salvo. Você não vai perecer, você não vai se perder, você não vai ser destruído, você não vai ser derrotado, você não vai ser condenado, você não vai ser vencido, porque você foi salvo. Você está na luz. E quem está na luz tem comunhão com Deus, tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós somos criaturas do dia, nós somos criaturas da luz, como Jesus disse: enquanto é dia fazemos a obra daquele que enviou Jesus. O tempo está passando, a noite se aproxima, mas enquanto Jesus está no mundo, Ele é a luz do mundo. Nós estamos aqui, nós hoje somos a luz do mundo, porque Jesus está em nós e Jesus está conosco. Então lança fora o medo. Quantas pessoas estão nas igrejas, estão nos templos, oram e têm dúvida se são salvos? Quantas pessoas têm medo? Ai, não sei se eu estou salvo. Ai, se Jesus vier, não sei se eu estou preparado. Ainda mais ficar vendo essa novela da Record, ficar com medo do anticristo, ficar assustado, com medo do apocalipse, esse negócio. Não vem domingo de manhã na escola dominical, para eu tirar o seu medo, não é? Mas, irmão, você não precisa ter insegurança da sua salvação. O crente tem que ter total
confiança. Quem está em Cristo é salvo, está salvo, e naquele dia será salvo, para viver sem medo. Tá bem? Então, vamos resolver esse problema, vamos sair da sombra. Na escuridão eu creio que ninguém está aqui, mas na sombra talvez alguns. Então sai da sombra, vem para a luz, que na luz a gente não tem mais medo. Amém? A nossa religiosidade não é daquela que duvida que Jesus está fazendo coisas. Nós não somos daqueles que estão o tempo todo tentando saber se Jesus fez, não fez, curou, se não curou, se libertou, não libertou, salvou, se não salvou. Nós não estamos aqui julgando e condenando ninguém. Não estamos fazendo interrogatório de ninguém. Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus salva todos aqueles que o invocam e o buscam. Você está aqui para encontrar o Senhor, você está aqui para buscar o Senhor, então você encontrou o Senhor e você tem a sua salvação. Amém? Vamos orar? Pessoal do louvor, vem para cá, vamos resgatar uma antiga canção. Senhor, eu quero pedir hoje uma bênção especial sobre todos nós que estamos aqui esta noite. Talvez alguns tenham de fato insegurança quanto à sua salvação. Talvez alguns tenham medo da insegurança, da incerteza, da vida depois da morte, incerteza quanto à ressurreição, incerteza quanto à bênção da vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez alguns estejam com medo, Senhor, por não se considerarem merecedores da salvação. Ajuda-nos a todos a entendermos a graça de Deus, a entendermos o perdão, a entendermos que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, que Jesus Cristo veio para dar visão aos cegos, e aqueles que julgavam enxergar na sua religiosidade, na verdade, Jesus veio evidenciar a cegueira deles. Nós queremos ser criaturas do dia, gente que enxerga, gente que sabe a verdade, gente que está vendo o caminho por onde anda. Senhor, eu peço que ilumines nossas mentes e corações, para que aprendamos a discernir a Tua Palavra, a discernir as Escrituras, mas principalmente a discernir aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós mesmos. Senhor, que nós percebamos a Tua obra, cada um em si mesmo, que nós vejamos que hoje estamos melhores, mais parecidos com Jesus, convidados a uma vida de maior santidade, a uma vida de maior temor, a uma vida de maior apego ao Senhor. Que cada um de nós se perceba, ó Deus, iluminado pela graça salvadora que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Ajuda os meus irmãos e irmãs, Senhor, que ainda cocheiam quanto à segurança da sua salvação. Liberta-os do medo, Senhor, e que eles se apropriem pela fé daquilo que Jesus já fez por eles. Que eles andem na luz e estejam seguros, porque o Senhor não permitirá que ninguém nos arrebate de suas mãos. Sim, ó Deus, que cada um que está aqui essa noite possa sentir-se confiado de que pertence ao Senhor, que é um cidadão dos céus, que está convicto da sua salvação e do compromisso de uma vida de santidade na Tua presença, Pai. Abençoa-nos em Cristo. Amém.